Por que Deus nos deu o livro de Apocalipse? Se alguém tivesse me feito essa pergunta quando eu era um jovem cristão, eu poderia ter dito, olha, para nos ajudar a descobrir quando Jesus voltará à Terra, ou para nos ajudar a entender os eventos lá no Oriente Médio, ou para nos dar pesadelos sobre a tribulação, para que não relaxemos e percamos o arrebatamento. Ou, quem sabe, para dar aos cristãos algo sobre o que discutir, ou simplesmente para nos confundir. Não é? Minha resposta hoje é totalmente diferente, né? Bem diferente. Deus nos deu Apocalipse, não é? Mostrado a João para nos abençoar, para nos fazer bem, para transmitir sua graça, para fortalecer nossos corações. No livro de Apocalipse, em Apocalipse, Deus promete sua bênção 7 vezes, um número simbolicamente extremamente significativo. Promete para aqueles que ouvem e retêm a mensagem do Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 1, 3 e 22, 7. Para os que morrem no Senhor, Apocalipse 14, 13. Para os que permanecem acordados e alertas, Apocalipse 16, 15. Que participam da ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 9. Para aqueles que compartilham a primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 6. E que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22, 14. E também 7, 15. Então Deus não deu o livro de Apocalipse nem para atormentar e nem para saciar nossa curiosidade sobre o cronograma oculto de Deus, mas sim para nos armar para o conflito espiritual que enfrentamos todos os dias. Então, no final da leitura de Apocalipse, quando você vê o triunfo do Cordeiro, nós podemos perguntar: o que esse livro deve fazer conosco? E eu queria dar algumas respostas. Como Apocalipse é extremamente abençoador para o nosso dia a dia e não para aquelas coisas que nós vimos, e como nós podemos aplicar em nossas vidas. Apocalipse nos ajuda os cristãos a verem a sua situação na verdadeira perspectiva. As aparências podem enganar e frequentemente nós avaliamos como a guerra está indo pela maneira como as coisas nos parecem hoje. Com base em manchetes sobre tendências políticas, nós começamos a achar: a igreja está tudo errado, não nada vai funcionar, e porque nós avaliamos como a guerra, entre aspas, está indo pela maneira que a gente acompanha as coisas na internet, as tendências políticas e econômicas ou crises globais. E os paradoxos nas visões do Apocalipse nos lembram que nós andamos por fé e não por vista, como Paulo diz em 2 Coríntios 5, 7. A cruz de Cristo parecia o assassinato, a matança de um cordeiro indefeso, mas na verdade era o triunfo do leão de Judá. É o que Apocalipse 5, de 5 a 10 diz. Ou seja, parecia um fracasso, que a guerra estava sendo perdida, como nós tendemos a ver hoje, quando analisamos as coisas fora da perspectiva bíblica e que Apocalipse dá a nós. Quando os mártires fiéis derramam seu sangue, os seus inimigos parecem ter vencido. É o que você vê, por exemplo, em Apocalipse 11, 7, 13, 7. Na verdade, os mártires são os verdadeiros vencedores que derrotam Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A Bíblia diz: porque não amaram as suas vidas até a morte. Eles estão vencendo e não perdendo. É o que Apocalipse
12:11 diz. Depois Apocalipse mostra nossos inimigos em suas cores verdadeiras. Isso é fundamental para a batalha espiritual, para a guerra espiritual na qual nós vivemos, né? Nosso inimigo é mais forte e mais esperto do que nós. Apocalipse mostra isso. Ele é o grande dragão, aquela antiga serpente, o diabo e Satanás, o sedutor do mundo, é o que Apocalipse 12:9 diz. Mas a semente da mulher veio, venceu a serpente e subiu ao céu. Verso 5. Então Satanás não pode mais acusar. Suas acusações, apesar dele ser o acusador, foram silenciadas pelo sacrifício de Cristo. É o que o verso 10 e 11 diz. Então, frustrado com sua derrota na cruz, Satanás descarrega sua ira contra a igreja na terra. Versículo 12 ao 17. E suas armas são a perseguição violenta, que é a besta, ou um engano plausível, que é o falso profeta, e o prazer sedutor, que é a grande prostituta, a Babilônia. Então, o Estado soberano, a religião civil e as luxuosas indulgências podem parecer salvadores, entre aspas, mas a Apocalipse está dizendo para nós, a Bíblia, né, não se engane, eles visam destruir. Então, o simbolismo do Apocalipse revela, eu diria, a fachada que muitas vezes esconde o grotesco vazio das falsificações de Satanás. E Apocalipse também revela nosso campeão em sua verdadeira glória. Não é? Então, como o título promete, esta é verdadeiramente a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1. Não é? Então, ela revela Jesus e fixa nossos corações e esperanças nele, tanto para aquelas igrejas que receberam as cartas, quanto para nós, né? Eles, sob o Império Romano, que parecia estar esmagando a igreja sendo derrotada, como hoje, em todas as épocas, quando as pessoas se informam e formam a sua visão pelas manchetes, né? Quais eram as manchetes daquele dia? Sobre os imperadores, sobre a grandeza do Império Romano, sobre os cristãos devorados por feras, né? Enfim. Então, Apocalipse nos mostra ele, na verdade, o cordeiro, o leão, é o herói de cada cena dramática. Ele é o filho do homem predito em Daniel 7, cheio de luz e glória divina em sua face, que por sua ressurreição tomou as chaves da morte e agora caminha entre suas igrejas. Ele é o leão de Judá que conquistou, ao ser morto, redimindo pessoas de todos os povos da terra, tribos, nações. Essa é a perspectiva. Ele é digno de adoração de todas as criaturas, em todos os lugares. Ele é o capitão dos exércitos celestiais, cavalgando para a batalha contra seus e nossos inimigos, defendendo os santos sitiados e finalmente destruindo o dragão e a besta. Então, o nosso campeão eleva nossos corações cansados com sua promessa: certamente cedo venho, ou certamente breve venho. E nós respondemos como? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Apocalipse também nos permite ver a nós mesmos em nossa verdadeira beleza. As mensagens de Jesus às igrejas da Ásia mostram que seus olhos são de fogo, não é? Olhos como chamas de fogo. Apocalipse 1:14, Apocalipse 2:18, e nos veem com precisão, elogiando nossa fidelidade, mas expondo nossas falhas. Capítulo 2 e 3. No entanto, por mais manchada que seja a tez espiritual da igreja, não é? Agora, a pele espiritual da igreja, nosso noivo nos ama e não descansará até que ele nos apresente a si mesmo. Ele nos apresente como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Vestida de linho fino, resplandecente e puro,
Apocalipse 19, 8. Então, o Apocalipse pinta nosso próximo casamento, nosso casamento que se aproxima, com cores tão vivas que nós desejamos buscar agora a beleza que então será totalmente nossa. É o que João diz em 1 João 3, 2 e 3. Quem tem essa visão, quem tem essa certeza, não é? Essa esperança, que vê essa noiva tão perfeita, pintada, fica tão encantado, não é? Com a beleza que Cristo promete que sua noiva terá, que você quer dia a dia mais dessa beleza agora. Então João diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. É isso que impulsiona a igreja, a santidade. Não a tentativa de ganhar algo, não é? Mas é a descrição do amor de Cristo pela igreja e a certeza que ele dá que ele vai apresentar a igreja assim. Faz a igreja querer ter algo cada vez maior dessa beleza agora. E Apocalipse nos convoca a perseverar enquanto nós sofremos. João mesmo começa dizendo: companheiro no sofrimento de vocês. Ele estava preso numa ilha, né? Então o Apocalipse foi originalmente dirigido aos cristãos que sofriam terrivelmente por sua fé. Eles experimentaram pobreza, calúnia, prisão e a morte, né? Capítulo 2, 9 e 10 e 13, enfim. Então, contorcendo-se em seus estertores de morte após a cruz, ou seja, em seu momento já derrotado, né, por causa da cruz, o dragão intensifica seu ataque contra os santos, contra os eleitos de Deus, até que Cristo retorne à história de maneira consumada. Não é? Jesus não promete uma fuga indolor desta guerra das eras, não é? Que terminará quando Deus determinou que vai terminar. Em vez disso, ele promete sua presença como aquele que está vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Então, em resposta a essa promessa, nós devemos atender ao chamado do rei para perseverar pacientemente. E Apocalipse faz isso várias vezes. Por causa disso, nós perseveramos. Apocalipse 1:9, 2:2 e verso 10, verso 13, verso 19, verso 25. No capítulo 3, o verso 8, 10. No capítulo 13, verso 10. No 14, verso 12. A gente podia ficar, não é? E você vê como é extremamente prático para a vida agora, não é? Em vez daquelas respostas tolas que eu daria quando era garoto e como infelizmente você vê muito em nossos dias ainda. E Apocalipse nos chama para permanecermos puros quando se comprometer com o mundo se torna cada vez mais convidativo. Algumas das primeiras igrejas, né, do primeiro século, como muitas igrejas do século XXI, elas enfrentaram uma ameaça mais sutil do que a perseguição. Satanás, o pai da mentira, tentou enganar os crentes por meio de fornecedores de falsos ensinos, falsas doutrinas dentro da igreja. Apocalipse 2:15, verso 20. E conforto material e compromisso com o paganismo da cultura circundante se mostraram atraentes. Você ser culturalmente relevante, você tentar achar um meio caminho, né? Isso se mostrou atraente. Você vai ver isso em Apocalipse 2:14, 3:17. E esses ataques insidiosos à fidelidade sincera a Cristo ainda estão conosco e estão de maneira enorme em nossos dias, né? Então, contra as mentiras e convites do diabo para idolatrar o prazer e a prosperidade, o livro de Apocalipse nos chama a manter nossos corações e nossas vidas puras como
como convém àqueles que serão a noiva vestida de branco do Cordeiro. Como está Apocalipse 3, 4, depois versos 17 e 18, Apocalipse 7, 9, enfim, vários textos, né? E lá no finzinho, já 22, 14 e 15. E Apocalipse também nos encoraja a dar testemunho enquanto Deus nos mantém aqui. Para que a convocação do Apocalipse para perseverar e permanecer puro nos incline a nos retirar para os bunkers, seja algo completamente ridículo para nós, não é? Isso é feito, nós não fomos chamados para nos esconder em bunkers e ficarmos isolados, nos escondendo do mundo perigoso, ou do mundo profano, ou do mundo cheio de pecado, não é? Nós precisamos atender ao encorajamento do Apocalipse para dar testemunho, viver para o testemunho de Cristo. Então, a palavra que nós usamos para mártir é derivada da palavra grega, que significa testemunha, não é? Mártires. Como está, por exemplo, em Apocalipse 2,13. Essa é a palavra usada para testemunha. João estava em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em vez de fugirmos do mundo ou tentarmos nos isolar ao máximo, nós temos que testemunhar no mundo. E João estava preso por causa da palavra do testemunho. Em João 1,9 ele diz isso. A igreja é simbolizada por duas testemunhas em Apocalipse que testemunham a palavra de Deus, selando o seu testemunho com o seu sangue. Em Apocalipse 11, de 4 a 12, depois 13 e 7. Então, as testemunhas de Cristo não sofrem em silêncio tímido. Elas não sofrem por isso, mas por sua ousada declaração de que Jesus é o Senhor, não do coração delas, né? Como muitas pessoas parecem querer levar Jesus só para a sua vida privada, não quando ele está no mundo, trabalho, escola, vivendo, não é? Mas aquelas pessoas, o cristão não sofre em silêncio tímido, mas por sua ousada declaração de que Jesus é o Senhor, não do coração dele, ele é o Senhor de todos, não é? E através do nosso testemunho, Deus está cumprindo a visão de Apocalipse 7, que diz assim, que eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Capítulo 7, 9 e 10. Então, Deus nos deu o livro de Apocalipse não apenas para informar nossas mentes, mas também para transformar nossas vidas, não é? Para ser um elemento de santificação e de nós sabermos lidar com todas as coisas e vermos todas as coisas de uma maneira totalmente diferente que o mundo está vendo, infelizmente, grande parte da igreja, não é? E nos dá uma visão das realidades, da realidade da nossa situação, dos nossos inimigos, do nosso campeão e da nossa verdadeira identidade. E nos chama à perseverança paciente, à pureza esperançosa e ao testemunho corajoso. Essas 7 coisas, não é, formatam poderosamente a nossa santificação. Coloca os nossos olhos fixados em Cristo e nós somos transformados de um grau de glória para outro. Então, o Apocalipse foi dado a nós para isso, para nós vivermos essa vida cheia de alegria, entendendo o mundo não pelas manchetes ou pelos acontecimentos da internet, mas pelos olhos de Deus a partir do céu, como Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, nos ensinou a viver. Que a gente possa ler Apocalipse e isso, em vez de ser aqueles temas que eu mencionei no início, seja realmente algo que transforme nossa vida, nossa visão de todas as coisas e nos faça
poderosas testemunhas, cheios de uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo, que está sentado à direita do Pai. Amém, querido? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo